Êxodo 32, versículo do 1 ao versículo 6. Amém, queridos? Todos acharam? O texto nos diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão, e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas a vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou nas suas mãos e formou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar dele. Arão apregoou e disse: amanhã será a festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, e depois levantaram-se a folgar. Até aqui. Querido, repita comigo nessa noite: consertando o meu altar da adoração. Novamente: consertando o meu altar da adoração. Vamos orar, queridos. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, Deus, que o Senhor possa impregnar este lugar da sua glória, do mover do teu Espírito Santo, Pai. Já sentimos o Senhor mover da tua mão neste lugar, mas que o Senhor venha permear os corações, as mentes, que nós possamos estar com as nossas mentes cativas simplesmente ao teu trono, e que nós possamos nessa noite, verdadeiramente, Senhor, devoltar e tributar, Senhor, todo louvor, toda honra ao teu santo nome. Nós oramos e agradecemos ao teu santo nome, em nome de Jesus, amém? Podeis assentar. Queridos, eu confesso que ao receber o convite do evangelista Mateus Frazão para estar ministrando nessa noite, meu coração inquietou muito, porque muitas das vezes nós que ministramos a palavra, nós precisamos entender que, além de todo o talento que Deus nos dá, além de toda a capacidade que Deus nos entrega, nós precisamos entender que a cada dia mais nós precisamos ser dependentes dEle. Sem Ele nós não podemos fazer nada. E ao pensar e orar, ao buscar a presença do Senhor, Deus me tocou de ministrar esse texto que nós acabamos de ler. Esse é um texto muito conhecido pela igreja do Senhor, mas eu queria, na minha introdução, trazer um contexto sobre esse texto, para que nós possamos alinhar o que verdadeiramente está sendo colocado aqui. Quais são as verdades que estão sendo inseridas aqui, se é que há alguma verdade nesse texto, como foi conduzido. Não estou dizendo da palavra de Deus, estou falando daquilo que é direcionado no que foi falado aqui pela essa palavra, amém? Então nós vamos perceber que a história dos hebreus é uma história fascinante.
ela é uma história extraordinária, porque desde o começo da sua história, há um personagem que, de todas as formas, ele tenta atrair o seu povo a ele. E esse personagem se chama Deus. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, antes de instituir a nação de Israel, nós temos Abraão saindo do Ur dos Caldeus. A Bíblia declara que Abraão era um homem idólatra, um homem que adorava outros deuses. Mas Deus disse para Abraão: saia da tua terra, Abraão, e vai para uma terra que eu te mostrarei. É por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Porque imagine, querido, alguém que adorava outros deuses, alguém que tinha as suas raízes firmadas na idolatria, chega um ser que ele não conhece, que ele não contempla, que ele não vê, e diz: saia da tua terra, da tua parentela, sai da tua terra, da tua parentela, que vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele sai imediatamente, só pela fé, só pela graça. Mas Abraão trilha o caminho de Deus. Abraão entende que esse é um projeto para a sua família. Ele entende que esse projeto é um projeto lindo, que vai lá na frente pendurar na glória de Deus. E é interessante falar de Abraão, porque Abraão vai caminhando com Deus, mas chega um determinado momento, Deus vai provar a Abraão, para saber se o coração de Abraão estava nele ou se estava nas coisas que talvez ele havia recebido pela bênção de Deus. Uma das coisas mais especiais que aconteceu na vida de Abraão foi o seu filho Isaque. A Bíblia declara que Abraão ansiava por um filho, e Deus o deu. Mas ao mesmo tempo que Deus dá, Deus está provando a Abraão, dizendo: Abraão, vai para o Monte Moriá, e ali você sacrifica o teu filho, o teu único filho. E a Bíblia declara, da mesma forma que Abraão saiu sem hesitar, pela ordenança de Deus, ele sai também sem hesitar, para ir adorar a Deus naquele lugar. E é interessante que, quando Deus quer trabalhar com o pai, ele também pode trabalhar com o filho, porque estão os dois indo. A Bíblia vai nos relatar que era uma caminhada mais ou menos de 3 dias, se eu não me engano. E eu entendo que essas noites que Abraão passou com seu filho antes do sacrifício, que para ele era um sacrifício realmente literal, as noites de Abraão não foram comuns, foram pesadas. E ele vai ali, e a Bíblia vai nos declarar que Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho. Mas Deus diz: Abraão, basta, eu entendo que o teu coração é todo meu. Isaque aprendeu com seu pai o que é adorar. Jacó passou pelo vale de Jaboque para aprender a adorar ao pai. E agora se constituía as 12 tribos de Israel. A Bíblia vai nos informar que Deus havia falado para Abraão: Abraão, deixa eu te dizer uma coisa. Tu serás pai de grande nação. De ti surgirá reis, sacerdotes. Nomes notáveis sairão de ti, Abraão. Mas eu te digo, Abraão, que em determinado momento essa descendência será subjugada.
mas em um determinado momento eu vou arrancá-la desse subjugo, vou libertá-la. Veja, querido, que nós estamos diante de referências de adoração. E nessa noite eu quero dizer para os amados irmãos, se verdadeiramente nós queremos consertar o nosso altar da adoração, nós precisamos verdadeiramente reconhecer quem nos tirou da escravidão. Nós precisamos verdadeiramente reconhecer quem é esse Deus todo-poderoso, eterno, justo, glorioso, santo, que ao se desenfeitar da sua glória, a Bíblia declara que ele veio à terra, foi obediente até morte, morte de cruz. Veja que essa multidão essa descendência de Abraão, ela é constituída, ela se desenvolve, ela cresce, ela se multiplica. E é interessante que nós temos dois personagens aqui importantíssimos para o desenvolvimento e para a preservação de Israel. José teve que sofrer pela inveja dos seus irmãos, vai à frente ao Egito e ali se torna um homem notável, o segundo fora Faraó, para liderar o Egito, mas chega um determinado momento que há fome em todo lugar. Só no Egito há alimento, só no Egito há substâncias, mas ali Deus traz Israel, guardando Israel. Mas uma coisa acontece quando Israel entra no Egito. Veja, José entrou no Egito, mas o Egito não entrou nele. Israel entra no Egito, mas o Egito toma conta de Israel. E eu quero dizer para você nessa noite, que muitas das vezes nós não tomarmos o cuidado. Nós podemos estar em alguns ambientes e esses ambientes podem trazer danos a cada um de nós. Esses ambientes podem mudar o nosso caráter, mudar a nossa postura, a nossa posição de ser servo, de ser serva, de ser um adorador, de ser uma adoradora. Então eu preciso focar em Cristo, eu preciso me posicionar, eu preciso me colocar à disposição do reino, custe o que custar. Não importa se alguém vai dizer que você é careta, vai dizer que você é antiquado, vai dizer que você é quadrado. O que importa é adorar e redimentar ao Mestre, aquele que nos alistou para a boa obra. Xarabaço. Riando carabassor e andarabás. Ah, chorava sei andarabás. Por isso que eu entendo, querido, adorar a Deus é mais do que estarmos aqui. Entenda. É essencial, é importantíssimo estarmos na casa do Senhor. Porque aqui nós somos renovados, somos fortalecidos, alimentados, sustentados. A palavra é pregada, nós somos ministrados. Muitas das vezes nós chegamos carregados aqui, mas saímos aqui saltitando, glorificando, exaltando, adorando ao Mestre, dizendo: Senhor, só o Senhor é Deus. Mas a minha adoração não pode parar aqui, queridos. Eu tenho que sair daqui fervendo,
adorando, glorificando a Deus, levantando, adorando, bendizendo a Deus, indo para o meu trabalho, indo para a faculdade, indo para o colégio, indo talvez lavar uma louça, talvez fazendo uma comida, mas adorando, glorificando, exaltando, bendizendo a Ele. Chacalabandaravaceia. Porque quando nós adoramos verdadeiramente, não falta espaço para o adversário tentar se infiltrar na nossa mente, se infiltrar nas nossas prioridades. Satanás vem nós, aqui não, Satanás, aqui tem adorador, aqui tem adoradora. Aqui tem um servo, uma serva que verdadeiramente serve ao Senhor. Eu já fui lavado, eu já fui remido, eu já fui liberto, eu já fui santificado, eu já fui guardado no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Rai calabassocodobiafácia. Quantos de calabassori andaravaceia? Entenda, queridos, quantos tem colocado a sua vida simplesmente por migalhas, dizendo assim: eu vou lá na igreja, assisto o culto, escuto uma boa palavra, a Regional Formosa tem palavras abençoadas, vou para minha casa, faço meu protocolo, e pronto. Quando Josué, preste bem atenção, quando Josué soube que no arraial de Israel havia homens profetizando, e havia ficado homens para trás, numa reunião que Moisés havia chamado, esses homens ficaram profetizando. Josué disse para Moisés: há alguém lá profetizando lá. Moisés disse: não impeça. Quem dera que toda Israel profetizasse. O que Moisés quis dizer é o seguinte: quem dera se Israel entendesse qual é o plano de Deus para essa nação. Quem dera que Deus se entendesse o plano para a minha vida, para a tua vida. Quem dera se eu verdadeiramente reconhecesse o que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, querido. Se nós verdadeiramente tivéssemos uma dimensão do que é Deus na nossa vida, nós nos prostraríamos, nós passássemos talvez dias e mais dias adorando, glorificando, exaltando ao Cordeiro de Deus, dizendo: ó Senhor, eu não mereço, é a sua graça, é a sua misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou um improvável. Talvez você também, talvez não, com certeza você é um improvável. Quantos foram resgatados da morte? Quantos foram libertos das drogas, do alcoolismo? Sábado nós estávamos reunidos e eu conversando com o Prêmio Laércio, eu disse: Prêmio Laércio, no ano de 2022, eu sofri um atentado à morte. Deus me deu 3 livramentos. O primeiro livramento que Deus me deu, eu ainda não era nem cristão. Estava num lago bebendo, e aí comecei a nadar, daqui a pouco eu afundei. Eu lembro que eu afundei 3 vezes. Na terceira vez eu vi uma mão sobre mim. Era um jovem chamado Leandro.
Mas eu sei que ali foi a mão de Deus me guardando. Segundo o livramento que Deus me deu, morava em São Paulo, e uma certa madrugada minha mãe sonhou comigo no caixão. Eu já tinha ido para o trabalho, eu acordava muito cedo. E aí a minha irmã me ligou e disse: minha mãe está preocupada, levantou chorando. Eu disse: estou bem. Ela sonhou que você estava no caixão. Eu disse: fala para minha mãe que para só orar. Porque se for livramento, Deus vai me dar livramento. Eu lembro que se passou 3 meses. Estava subindo uma viela. Vinha 2 rapazes descendo. Um pegou e fez assim com o tênis. E eu percebi: tem alguma coisa errada aí. Mas não tinha como eu voltar para trás. Eu disse: Senhor, me dá graça. Aí eu lembro que um rapaz um pouco mais alto que eu pegou-me por aqui. Ficou aqui numa vitrola velha, falando a mesma coisa. Me dá tudo. Eu dizia: não tenho nada. Ele ficou paralisado, me segurando. O outro rapaz pegou ele por aqui e disse: esse não, vamos embora. Mas o ano de 2022 foi talvez o maior drama da minha vida. E os irmãos vão entender. O rapaz estava passando lá em Brasília, tem muito área verde. E eu passando pela área verde, o rapaz, uma distância daqui, a pastora me chamou e disse assim: a paz do Senhor. Eu disse: a paz do Senhor. E continuei andando. Sei que ele conseguiu me chegar próximo de mim. Ao chegar próximo de mim, ele começou a me pedir as coisas. Olha, eu não posso te ajudar, mas que Deus possa te abençoar. Do nada ele tirou uma faca, estava com uma sacolinha vermelha, uma faca desse tamanho assim, e veio para cima de mim. Isso aqui, ó, meu pescoço, mostrei até por isso o Laércio ficou todo picado das facadas que ele tentou. E naquela hora eu clamei ao sangue do Senhor Jesus. Disse: sangue de Jesus tem poder. E fui me desviando, e eu consegui bater com as 2 mãos no peito dele. Ele caiu perto de uma cerca-viva assim, bateu a cabeça, saiu correndo. E o certo é ele correr para trás, ele correu para frente, não sei como é que ele passou por mim. Mas hoje estou aqui para glorificar e exaltar esse Deus. Eu vi a minha vida por um fio, e ali eu agradeci a Deus: Senhor, Tu sabes que ainda eu preciso fazer a Tua obra. Tu sabes que ainda eu preciso fazer aquilo que o Senhor tem colocado para mim fazer. Por que eu estou falando isso, irmãos? Não estou querendo sentimentalizar os irmãos. Eu quero dizer para você que hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não podemos estar aqui. Hoje é a oportunidade que temos de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É hoje que eu devo entregar a minha vida aos pés do Cordeiro de Deus. É hoje que eu tenho que colocar a minha vida em disposição ao Cordeiro de Deus. Não é amanhã, não é depois da manhã. Aos jovens, aos adolescentes que estão aqui, Deus tem projeto, tem coisas lindas a fazer, mas é hoje a decisão de querer fazer. Pode não ser hoje, mas hoje você precisa decidir se você quer ou não quer fazer a obra do Senhor, porque amanhã pode ser muito tarde para fazer. E tudo começa na adoração. Sabe por quê? Porque na adoração é que reconhecemos quem Deus é. Tudo começa na adoração, porque na adoração nós começamos a contemplar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sentimos a Sua presença, sentimos a Sua graça, entendemos que Ele é Deus, entendemos que Ele é o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Arabando, Rabaceia. Arabás, Uriandarabás.
Deixarabaçou, canaia. Em Êxodo 3, nós vamos perceber que Moisés é um projeto de libertação para o povo de Israel. Veja que antes de Moisés ser o libertador, Deus está livrando a Moisés da morte. O povo, ao entrar no Egito, começa a crescer de tal forma que o faraó ficou preocupado. Eles começaram a temer um golpe de Estado ali no Egito, para que Israel tomasse o Egito como a sua fortaleza. De tamanha era o número de Israel. E aí, nós temos um controle de natalidade aqui, que não é um controle de natalidade normal, é um anormal, porque aqui Faraó quer matar as crianças, aqui Faraó quer minar o crescimento de Israel, matando, destruindo. Mas Deus, que é preservador, Deus que é poderoso, que é santo, que é justo, que entende e compreende que a aliança que Ele fez com Abraão lá atrás precisa ser concretizada agora. Ele prepara Moisés para ser inserido na cultura egípcia. Mas a Bíblia vai declarar que após Moisés crescer, se desenvolver, ser capacitado na ciência do Egito, Deus agora quer tratar com Moisés para ele ser verdadeiramente o libertador. Ele sai ali depressa, porque mata um egípcio, e alguém que está brigando novamente, ele vai tentar se intrometer e diz: olha, tu quer matar a nós como matou aquele egípcio? E ele sai, vai para a terra de Midian, e ao chegar ali, ele encontra com as filhas de Jetro. E aí os irmãos já conhecem a história. Depois ele casa com a filha de Jetro, mas na sarça ardente que começa o ministério de Moisés. É ali que Deus vai manifestar a sua glória, a sua unção sobre a vida de Moisés. Entenda uma coisa, querido: se nós queremos andar com os nossos pés, nós não chegaremos na terra celestial. Mas se nós queremos andar com os pés da preparação do Evangelho, ei, a vitória é certa. Você não vai ficar para trás, você vai chegar lá, eu vou chegar lá. E é interessante que essa simbologia acontece com Moisés, porque Moisés fica curioso, e ao ficar curioso, chega perto da sarça ardente, e a Bíblia declara que Moisés, Deus chama: vem Moisés, mas precisa tirar a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Ali Moisés é impactado com o poder de Deus. Talvez num primeiro momento não é perceptível, porque Moisés vai indagar algumas questões. Ele vai dizer: como é que eu posso ir lá falar para o povo, para me libertar, que eu vou libertar o povo? Mas Deus, que é incisivo, que sabe que é Abraão, que é Moisés, que precisa libertar o povo, diz a ele que eu sou, te envio. E eu te pergunto nessa noite, qual é a tua preocupação? Por que as suas prioridades não são as prioridades de Deus? Porque as suas ocupações são maiores que as ocupações que Deus tem para a tua vida. Porque eu entendo, querido, se nós nos ocuparmos com as coisas de Deus, nós estamos no lugar da bênção, nós estamos no lugar da vitória, nós estamos no lugar da orientação de Deus. Tem algumas pessoas que dizem: não, eu vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo.
Querido, eu sempre falo e prego, todas as vezes que eu vou ministrar, não sou contra o estudo, eu entendo que você precisa estudar, eu entendo que você precisa se desenvolver, mas você precisa ter uma vida com Deus. Nada vai te servir se você não tiver uma vida com Deus. Você pode usufruir nessa terra. E aí eu quero te perguntar nessa noite, como é que vai ficar a tua história no céu? Como é que vai ficar a minha história no céu? Você já parou para pensar? Porque isso é sério, queridos. Deus tem inquietado o meu coração todos os dias de ser melhor servo, não que os outros, melhor servo para Ele, naquilo que eu posso entregar a Ele, naquilo que eu posso somar para que o reino dele cresça, para que o reino dele desenvolva. E Moisés é esse exemplo de homem de Deus. Ele liberta o povo do Egito. O povo vai caminhando com ele. Se os irmãos compreenderem a Bíblia Sagrada, vai dizer que a terra prometida, para chegar na terra prometida, se eu não me engano, era 40 dias. Mas pela obstinação de coração, Israel está andando em círculos por 40 anos. Mas a Bíblia vai nos declarar que as vestes não envelheceram, as sandálias estavam intactas, havia cobertura espiritual, havia fonte de água inesgotável, havia pão caindo, descendo do céu, havia cordonizes sendo lançada ao povo. Deus dava subsistência, Deus protegia, Deus livrava, Deus dava escape, Deus fazia prodígio e maravilha no meio do povo. O que eu entendo nessa palavra, nesse contexto, é que enquanto nós estamos no processo de libertação, de conserto com Deus, Deus vai nos cercando, para que o adversário não venha roubar o trabalhar dele. E Deus estava cercando Israel de todas as formas. A Bíblia declara que Deus abre o Rio Vermelho, eles passam a seco, Deus vai trazendo ordenança, estatutos, diretrizes, mandamentos, leis, vai trabalhando de todas as formas para instruir e inculcar no coração de Israel. Mas uma coisa, querido, é sair do Egito, outra coisa é o Egito sair de nós. Uma coisa é nós sairmos com mão forte do Deus poderoso, outra coisa é reconhecer que essa mão forte veio dele. Veja que Moisés, ele sobe ao monte por 40 dias e 40 noites. Com direcionamento de Deus. E aí o texto que nós lemos vai nos informar, dizendo: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos um Deus, deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou
da terra do Egito. Não sabemos o que lhe sucedeu. Veja, enquanto Moisés estava com Israel, havia um certo controle das ações de Deus, porque Moisés é uma autoridade viva, exemplar, tinha comunhão com Deus, era um homem de autoridade, um homem que se estabelecia no meio do povo de Israel, não pela sua força, pelo seu braço, mas pela manifestação de Deus através dele. É por isso que nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser fortificada no Senhor. Por que eu estou falando isso, querido? Não estou falando aqui da Regional Formosa, mas nós podemos perceber se talvez um líder se afasta um pouco, a igreja do Senhor parece que dispersa. Se um líder talvez sai da igreja, parece que a igreja vai junto com o líder. A minha pergunta a cada um de nós, e isso é para nós refletirmos, isso não é nenhuma acusação, não estou querendo jogar nada aos irmãos, o que eu quero dizer é uma reflexão. Qual é a nossa prioridade? Em quem está contida a nossa força, a nossa adoração? Porque se estiver contida nos homens, nós estamos passíveis ou vamos ser passíveis ao erro, ao fracasso, ao frangalho. Mas se nós tivermos a nossa mão, o nosso coração postado nele, impregnado nele, entendendo que ele é o Salvador da minha vida, da sua vida, nós temos um reconhecimento dele como servo que adora, que glorifica, que exalta, que na larava soconobriandarava ceia. Veja que a expressão esse aqui é como alguém que não tem valor. Este Moisés, este que nos tirou do Egito, que nos libertou, já não tem mais valor para o povo de Israel. Passou aqui, fez algo para nós, mas por que eu estou falando isso, querido? Porque os valores que Moisés transmitiu para o povo de Israel não eram valores dele, eram valores de Deus. Ele não estava presente, mas os valores de Deus estavam presentes, palpáveis, tangíveis, para cada um executar da forma que Deus trazia uma orientação. E nós precisamos ter esse cuidado. Tudo que é nos ministrado neste lugar, tudo que nós somos ensinados, não pode ser colocado de lado. Não, isso aqui, o dia que eu precisar eu dou uma olhadinha. Não, isso aqui hoje não me serve, mas amanhã lá, se eu passar um apertinho, eu vou lá e... Se é que esse aperto vai ter livramento, né, querido? Às vezes não vai ter nem livramento. Como é que você vai fazer? Como que eu vou fazer? Consertando a minha vida no altar da adoração. Eu preciso, você precisa. Veja, no verso de número 2, diz assim: e Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das mulheres e dos vossos filhos,
das vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e as trouxeram. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles saem com muita coisa de valor. E aqui, Arão ficou no lugar de Moisés para liderar o povo, orientar o povo, trazer as diretrizes que já tinham sido passadas para ele. E um grande perigo dos nossos dias é que, se o adversário atingir a massa, e o líder não estiver na posição, ele cede à pressão dos anseios da massa. Eu entendo que Arão não está na posição, se estivesse na posição, faria como Josué fez. Porque Josué tomou uma posição e disse: olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu sei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Arão foi objeto de fantoche na mão da massa. E é por isso que nós temos que ter posicionamento em relação aos princípios que são colocados nas nossas vidas. A minha posição precisa ser bíblica, centrada em Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Veja que aqui os valores que estão sendo colocados, e aqui eu simbolizo esses valores com valores que foram introduzidos no coração de Israel, e que pode ser introduzido no meu e no teu coração, mas que porventura os meus anseios querem criar um Deus para mim. Sabe quando nós criamos um Deus para nós? É quando eu quero criar uma igreja para mim, quando eu quero criar um ambiente próprio para mim. Aquilo que está bom para mim não precisa estar bom para os outros, mas se estiver bom para mim, está bom. Está entendendo? E aí esses valores são arrancados para construir um bezerro de ouro. E é interessante que tudo que Arão está fazendo aqui, se fosse na direção de Deus, eu digo assim, se fosse algo que Arão disse: não, nós não vamos fazer isso, nós vamos adorar o nosso Deus, vamos apregoar um jejum aceitável ao nosso Deus, e vamos esperar Moisés descer do monte, porque ele é o nosso líder. Deus tem coisas boas para nos trazer através dele. O apregoar, o chamar o povo à festa, a celebração, teria um outro contexto. Com certeza Moisés, ao descer do monte, se alegraria. O Deus que estava no monte com Moisés ficaria feliz, exaltando, dizendo obrigado, porque esse povo entendeu o que é me servir, o que é me adorar. Mas foi num contraditório, não aconteceu isso. O que aconteceu é que o povo começou a ansiar pelos deuses do Egito. Por isso que nós precisamos a cada dia mortificar a nossa carne. Por isso que nós precisamos a cada dia jejuar, nem que seja por um período. Por isso que nós precisamos buscar em oração, em santificação, não para dizer que nós somos mais santos que os outros, mas para entender que nós temos necessidades espirituais, porque a guerra espiritual é muito grande, querido. Hoje nós estamos de pé, mas nós podemos estar caídos se nós não estivermos na posição. Entenda isso.
Xarabás. Rianduracanobreafás. Verso 4 diz assim: e ele os tomou das tuas mãos e formou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: esses são os deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Bastou alguns dias da ausência de Moisés, da ausência de um grande líder, não a ausência de Deus, porque eu entendo que Moisés sobe, deixa uma liderança, deixa a presença dele, mas a presença dele é negligenciada. Verso 5 diz assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou, dizendo: amanhã será festa ao Senhor. Que Senhor é esse? Que ousadia de Arão dizer, apregoar uma festa ao Senhor, mas que Senhor é esse? E aí eu pergunto para mim e para você, qual é o Senhor que verdadeiramente nós estamos servindo? Que Senhor é esse? Se é o Senhor que me libertou, me santificou, me transformou, que me deu sentido, que me deu direção, que me capacitou, que me dá livramento, que me dá escape, que me dá força para sobreviver os ataques infernais do adversário. Esse Deus é o meu Deus, é o teu Deus, que nós precisamos servir e adorar. Mas fora desse Deus não há outro Deus. Não adianta você criar ou eu criar outro Deus, não vai dar certo, querido. Diz a minha filha Radassa, vai dar ruim. Entenda, querido, a sua adoração, o seu esmero em estar na casa do Senhor faz todo o sentido para o céu, para o reino. Faz todo sentido no crescimento do reino. Porque uma igreja vibrante, um servo vibrante, alguém que adora, que glorifica, exalta a Deus, ele constrange outras pessoas a adorar, motiva outras pessoas a se alegrar. Entenda. Eu lembro que a primeira igreja que eu entrei, ainda não era convertido totalmente, mas tinha aceitado o Senhor. Eu lembro que eu sentei assim, tinha um irmão pentecostal, mas pentecostal mesmo. Aí eu estava lá, irmão, glória a Deus, aleluia. Aí o meu ouvido estalava. Eu disse, meu Deus, para que tudo isso? Para que? Não precisa disso tudo não. E aí eu voltei para casa meio contrariado. Não volto não. Igreja que grita. Mas irmãos, quando nós sentimos a presença de Deus, sentimos a graça de Deus, não tem coisa melhor do que gritar na presença de Deus, glorificar a Ele, exaltar a Ele. Nessa noite eu quero lhe convidar, quero lhe dizer, olha, se você precisa fazer um concerto com o teu altar de adoração, é dia apropriado. Deus quer derramar graça sobre a tua vida. Nessa noite, é noite de decisão. É noite de decisão. Tem vidas que estão como vasos com a sua boca para baixo. Sabe por quê? Tem medo de Deus usar, tem medo de Deus trabalhar, tem medo de Deus usar a sua vida. Ei, querido, oh querida, entenda, você foi escolhida para fazer a diferença.
Você, irmão, foi escolhido para fazer a diferença. E Ele quer te usar, Ele quer entrar e mergulhar em você. Mas se você fechar a porta, Ele não é invasivo. O Espírito Santo é sensível ao meu e ao teu coração, mas Ele não vai me importunar. Ele vai dar os lampejos, Ele vai dar alguns endereços para eu entrar e buscar a sua presença, mas Ele não vai ser invasivo. Então depende de mim, depende de você, mergulhar nele, navegar nele, exaltá-lo e glorificá-lo e exaltá-lo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É tempo, querido, de colocarmos a nossa vida em adoração ao Cordeiro de Deus. Verso 6 nos diz assim: no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram oferta pacífica, e o povo assentou-se a comer, a beber, depois levantaram-se a folgar. Aqui demonstra que não há nenhuma inquietação no coração do povo de Israel. A impressão que tem que, como aquelas pessoas que ao ouvirem a palavra, por mais que seja forte, objetiva, centrada para ele está dando a mínima, está dando a pouca importância. É como se estivesse batendo no metal tão forte que bate e volta. Mas nessa noite eu quero crer, queridos, que há corações sensíveis à voz de Deus. Nessa noite eu quero crer que há corações anelantes pela presença de Deus. Nessa noite eu quero crer que há vidas que querem se derramar na presença dEle. Fique de pé, queridos. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Deus está fazendo coisas novas nessa noite. É tempo de nós fazermos uma análise no meu e no teu coração, do que verdadeiramente é servir a Deus, do que é adorar a Deus, do que é colocar a nossa vida em disposição dEle. Eu não posso estar aqui meramente pelos meus objetivos, eu tenho que estar aqui para adorar e glorificar a Ele. Feche os seus olhos, comece a adorar a Ele, comece a glorificar a Ele, comece a exaltar a Ele. Ai, vidas vão ser visitadas, renovadas, fortalecidas, alimentadas pelo poder de Deus. Ai, vai ver renovo. Ribianda ravasoconobrianda ravaceia. Arabando conobrianda ravaceia. Aleluia. Yandará yebia sou canaia. Yandorava sou conobrianda rabas. Oh Deus. Ai erava sou conobrianda rabas. Faça o teu culto particular nessa noite. Briando rabaceia rabacia. Oh raiandarabá. Oh xaravandarabá. Oh yandarabá. Santo, santo, santo. Oh
Você nessa noite que quer sair do teu lugar, vir aqui à frente o altar para renovar a sua vida, renovar a sua esperança. Pode vir, pode sair do teu lugar. Nós estaremos orando daqui a pouco por você. Venha. Deus quer fazer coisas novas. Deus quer mudar a tua trajetória. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Ai, andarabandarabasou. E ando como briandarabaceia. Venha, venha, rabando como briandarabaceia. Deus quer trabalhar, Deus quer agir, Deus quer mover. Ai, erabaçou como briandarabaceia. Oh, vai trabalhando, vai agindo, vai movendo. Ai, arabaçou como briandarabá. Oh, decalabá. Se lugar tu és real, Arabandarabandarabasou. me entregar totalmente. Ei, calabandora como Eu briandarabá. tô aqui, Ei, passou como briandarabá. no meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali um dia, no centro do teu querer, e toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se lugar tu és vai trabalhando, vai agindo, Pai, com teu poder, com a tua graça, com a tua glória. teu toque, abriu os olhos. Toma em tuas mãos a tua igreja, Pai.